Olá, gente, paz do Senhor Jesus, Pastor Fernando, Pastor Edwin. Somos juntos aqui, pastores aqui no Centro Cristão Silvio. É sempre uma honra nos encontrar por este meio aqui no nosso PNL Podcast. Toda quinta-feira estamos subindo um novo podcast. E hoje nós tivemos uma tarde abençoada outra vez, né, Edwin? Poderoso, como Pode dar sempre, balanço aí, tarde. como foi para você hoje? Hoy fue muy especial, tuvimos una visita a la misionaria con nombre... Marinalva. Exactamente, desde Brasil, São Paulo. Rio, perdón. Marinalva de Rio. Y trajo un mensaje muy fresco para la iglesia con el título Vencer o Ser Vencido, y creo que habló a nuestras vidas. Ah, sem dúvida, vencer ou ser vencido. A missionária pregou sobre Apocalipse capítulo 2, quando João escreve a carta à igreja de Éfeso. Éfeso era uma localidade muito importante, pois era a capital romana na Ásia Menor, onde o apóstolo Paulo foi quem levou o evangelho até aquele lugar. Quem evangelizou a Éfeso foi o apóstolo Paulo. Só que esse texto que ela trouxe hoje, do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, traz elementos, pontos que se podem ser aplicados hoje. Hoy en día, definitivamente. Cosas que vivimos incluso hoy en día en muchísimas iglesias, si no me confundo. Assim mesmo. Vou ler um pouco o texto para que você tenha ideia. Vou falando por partes, que a gente vai discutindo um pouco. Lembrando que eu não quero fazer aqui uma exposição do texto, não é a ideia desse podcast expor o texto, uma pregação, mas discutir um pouco acerca daquilo que nós escutamos ou daquilo que nós pregamos aqui em nossas tardes de oração aqui na igreja no PNL. Então, no primeiro versículo, o texto diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Uma referência direta ao Senhor. Ao Senhor. Aí no versículo 2 ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Interesante, ¿no? Que él conoce la obra, el trabajo de la iglesia forzoso, que perseveró, y él sabe que no aguanta la maldad, lo malo. Pero quizás puedes tú más desglosarlo aquí. ¿Cuál es el problema entonces? Se ele conhece a igreja, não tem coragem de confrontar o problema da comunidade. Nós hoje vemos muito isso, de que você vê que Éfeso era uma igreja que tinha um labor, era uma igreja socialmente bem colocada, uma igreja rica, podemos dizer assim, uma igreja que tinha princípios, né, que permanecia na doutrina dos apóstolos, né? Como dizem em Atos 2, mas não era tudo. Ela era uma igreja que não confrontava os problemas. Ela sabia que era uma igreja que estava entre elas os nicolaítas, homens de uma seita, né? Judaica que praticava o sacrifício e outras coisas mais. Era uma igreja que aceitava a mornidão espiritual, uma igreja que tinha aspectos de tibiez espiritual muito forte, e havia deixado o mais importante, o seu primeiro amor. Vamos estar lá no versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. ¿Qué será la consecuencia de perder el primer amor? La iglesia perdió el primer amor y tuvo consecuencias graves, que también hoy podemos perder el primer amor y sentir las consecuencias. ¿Qué serían esas consecuencias hoy en día, por ejemplo? Hoje em dia, eu acho que não é muito diferente do que aconteceu com Éfeso. Quando você lê aqui o texto, você vai ver que Deus faz uma clara advertência a Éfeso, dizendo que se ele não se arrepender, no versículo de número 5, ele tiraria do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro era um iluminador, uma lanterna que trazia luz, que refletia. O crente, nós somos a luz do mundo.
Diz o texto, se nós perdemos o nosso primeiro amor, ou que no caso Éfeso perdesse o seu primeiro amor, dele seria retirado o candeeiro, a sua luz, o fogo, a chama do Espírito Santo se apagaria na vida deles. E isso é o que pode ocorrer também nos dias de hoje. Exatamente. En nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y yo creo que es mejor perder todo, pero no perder el candelabro en español. Así es. Porque es prácticamente perder o que la presencia del Señor se aparte de nosotros, de la iglesia. Así es. É mais importante perder, não ter uma teologia tão profunda, não ter tantos doutores, talvez não ter uma igreja com tantos recursos ou com tantas... uma igreja tão grande, mas ter a chama no candeeiro aceso, é ter o candelabro aceso, ou seja, a vida no altar, ter uma vida cheia do Espírito Santo. É muito mais importante do que ter uma posição social que venha a ser, vamos dizer assim, como um status, né? Um status social tão bom como igreja, mas sim ter uma vida no altar, uma vida cheia do Espírito Santo. E Deus faz essa advertência clara aqui a Éfeso: se vocês não voltarem ao seu primeiro amor, arrancarei de vós as consequências. Agora, por que, ou o que é, o que poderia ser este primeiro amor hoje, né? Eu acho que foram pregados muitas vezes a ideia de que o primeiro amor é os primeiros dias da nossa fé com Cristo. O que eu acredito também que possa ser o primeiro amor é aquele momento no qual o Espírito Santo gera em nós a nova criatura. Quando você nasce de Deus, os primeiros dias depois daquele nascimento, eu chamaria isso de primeiro amor. Definitivamente. Puedo identificarme con eso mismo porque recuerdo cuando me convertí de que había un anhelo, un querer, un fuego que me decía busca, haz, camina, y ese amor no se apagaba. Podía pasar lo peor, pero ese amor no se apagaba, y eso me identifica con el primer amor. Tal vez tienes tu um testemunho. A mesma coisa, o primeiro amor, os primeiros dias da nossa fé, do nosso novo nascimento em Cristo Jesus, quando estamos verdadeiramente regenerados ou em Deus, caminhando com Deus, os primeiros dias é algo fantástico. As cores são diferentes, existe uma energia para... Eu acredito até que essa paixão, ela vem ser, na vida do apóstolo Paulo, veio ser como combustível que o conduziu a pregar em todas essas igrejas que estão aí no Mediterrâneo e que veio a ser depois espalhar o evangelho por todo o mundo, né? Como que vemos hoje. Então, o primeiro amor, esses primeiros momentos depois da nossa conversão, eu acredito que sim, este é o primeiro amor. A missionária disse algo muito interessante em português, que eu escrevi: a brasa fora da fogueira. Que significado tem isso? A brasa fora da fogueira tem a ver com, é como se fosse, vamos dizer, quando você faz um churrasco e aí queima o carvão, né? Isso se chama brasa. E se você tira a brasa de dentro da churrasqueira, ela vai esfriar, virar cinza. Então, o que a missionária trouxe foi a necessidade de estarmos dentro da churrasqueira, dentro do braseiro. Ou seja, que nós como igreja precisamos estarmos juntos. Ela trouxe isso nesse texto, quando ela falou de candeeiro, quando ela falou de estarmos acesos, que um dos elementos que vai permitir com que esse fogo esteja aceso em nós é a unidade do corpo, estarmos juntos, caminharmos juntos. Isso foi o que ela trouxe, e eu acho realmente uma grande verdade. Mas hoje nós estamos, infelizmente, sendo engolidos pelas grandes ideias, pelos recursos, e estamos esquecendo de voltar ao primeiro amor, de tentar reacender esse fogo outra vez em nossos corações. Volver al principio, ya lo hemos comentado, pero volver al principio creo que es necesario para quizás otra vez encender
ese primer amor que una vez sentimos, porque con el tiempo todo se convirtió en una rutina, en algo que es muy normal, de yo hablar con Dios es muy normal y no lo veo como algo especial. E a rotina, de verdade, ela é horrível, né? Rompe, quiebra, não? Isso você colocou agora há pouco aqui, a rotina ela destrói até o relacionamento matrimonial. Se você não traz elementos da paixão que você sentiu pela sua esposa nos primeiros dias, essa paixão pode se apagar. Definitivamente. Então, eu acredito que todo domingo ou todo Peniel é um momento que Deus nos dá para voltarmos ao primeiro amor. Definitivamente. Algo muy interesante que la pregunta es, ¿cuáles son las prioridades que la iglesia hoy en día tiene que tomar para que no le suceda lo que le sucedió a la iglesia en Efesios? ¿Cuáles son las prioridades para nosotros? Eu acredito que a palavra é permanecer. Permanecer. Jesus fala algo aos discípulos, deixa algo muito ali nos evangelhos. Ele diz, quando quiseres falar com o seu pai, entre no seu quarto, feche a porta e fale com ele no secreto. Você sabia que há muita coisa que Deus só vai falar com você no secreto? E ficará somente no secreto, porque se Ele te chamou para o secreto, é porque é no secreto que vai ter que ficar. Você que é ministro de louvor, você sabe bem que existem melodias, existem canções que Deus dá para você que nunca serão gravadas. Únicas. Que nunca serão gravadas, que nunca serão publicadas, nunca serão nem sequer cantadas na igreja, porque foi para o secreto. Então a igreja tem perdido o secreto de Deus, a permanência. Eu acho que esse é das grandes ferramentas para permanecer no primeiro amor. É você desenvolver intimidade. Eu ainda vou escrever um livro chamado A Intimidade com Deus, porque eu acredito que a intimidade ela é a chave, ela é a principal ferramenta para que nós permaneçamos no primeiro amor. O primeiro amor você não vai conseguir reacendê-lo em público. Voltamos ao relacionamento a dois. O seu namoro com sua esposa, os primeiros dias com sua esposa não foi em grupo. Foi você e ela apenas. Entre dois. Então, a primeira grande, ou talvez a única, ou talvez a grande ferramenta é desenvolver uma vida no particular com Deus. No particular com Deus. Em secreto. Jesus lá quando ele estava no Monte das Oliveiras, e ali em Mateus capítulo 24, nós falamos sobre isso, eu creio, vocês falaram na última semana. Jesus diz assim, o texto diz que eles estavam no Monte das Oliveiras e em particular os discípulos chamou e falou, onde é que acontecerão essas coisas finais, né? Quando Jesus ali faz uma revelação escatológica dos fins dos tempos para os discípulos no Monte das Oliveiras, no capítulo 24 de Mateus. No particular, é tempo de voltarmos ao particular com Deus. Eu acho que isso Éfeso não tinha tão claro. Eles tinham de tudo, eles tinham um labor, trabalhava muito, eles tinham um cuidado com a pregação, eles sabiam quem eram os verdadeiros apóstolos, mas você não encontra nas advertências que Deus faz à igreja em Éfeso, você não encontra de que era uma igreja que buscava ao Senhor no secreto. Capítulo 7 dice, versículo 7, perdón, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa eso? Tenemos que aprender otra vez a escuchar lo que el Espíritu quiere, desea. Eu creio que, em específico aqui, quando João escreve a Éfeso, ele está dizendo para a igreja ter ouvidos abertos para que o Espírito de Deus diz o que Deus está dizendo à igreja, o que Deus está falando para a igreja por meio desta carta, é para que a igreja tenha os ouvidos abertos. O que nós podemos dizer hoje é: permaneça na doutrina dos apóstolos, permaneça na palavra. A palavra é a grande profecia.
A Bíblia é a grande profecia. Às vezes nós corremos de um lado para o outro para escutar a voz de Deus por meio de outras pessoas, mas a verdadeira, a grande profecia é a palavra de Deus, sem desfazer, sem desmerecer, porque eu também sou profeta, Deus também nos usa, mas a principal profecia é a palavra de Deus. E diz o texto ainda aqui no versículo 7, ao vencedor dar-se-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Éden, estamos em uma verdadeira competição. É um maratão. É uma maratona. E às vezes nós nos acomodamos como se já estivéssemos no Éden, como se já estivéssemos na Nova Jerusalém. Todos os elementos escatológicos bíblicos, irmãos, são escatológicos, são futuristas. O hoje, a verdade é que precisamos permanecer, precisamos lutar, precisamos confrontar os nicolaítas de hoje. Quem eram os nicolaítas que diz aqui o texto? Nicolaítas eram aquelas pessoas, era uma seita judaica que ainda ofereciam sacrifícios, diziam que era necessário oferecer sacrifícios a Deus. Então, hoje ainda existem pessoas que creem que com seus esforços, da sua maneira, Deus manifestará o seu poder. Precisamos entender que precisamos nos levantar e entender que estamos em uma guerra, em uma batalha, precisamos fazer frente aos nicolaítas, precisamos vencer aos falsos profetas, precisamos expor as falsas doutrinas, precisamos entender, descobrir quem são os falsos apóstolos desses dias, identificá-los e neutralizá-los. O que Éfeso não tinha era uma igreja que não confrontava muito. E há pessoas que não gostam muito. Le faltaba el coraje necesario. Exatamente. Entonces podemos entender que es un mensaje de alerta para ese entonces, pero también para nosotros. Sem dúvida, como todas as outras cartas que João escreve, existem todas elas elementos que foram para a igreja, as igrejas. Você vê que Éfeso não existe mais, se converteu em ruínas. A igreja, mas não a palavra. A palavra continua a mesma. Então, a mesma advertência que foi dada a Éfeso também é dada à igreja de hoje. E tanto não só, como também Laodiceia e todas as outras igrejas que João foi levado a escrever. Então, é uma advertência a todas nós. De todas as advertências, de toda aquilo que escreve João aqui no capítulo 2, versículo 7, eu creio que tem que ficar para nós hoje é a necessidade, literalmente, irmãos, a necessidade de voltarmos ao primeiro amor. Voltar às primeiras coisas. Tentar recordar e buscar cada domingo, a cada dia. Quando você estiver aí pela manhã lavando o seu rosto, lembre-se do seu batismo nas águas. Lembre do compromisso, do ato simbólico e o que ele significa para a sua vida hoje. E a relevância que todas as nossas decisões com Cristo, o impacto que ela causa em nossas vidas hoje, né? E eu creo que hay mucha gente que se pregunta, que está luchando con eso, ¿cómo vuelvo al primer amor? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que tomar? Yo creo que ahí podemos ayudar a las personas, dejándoles saber cómo hacerlo. Porque estoy seguro que hay personas que batallan con eso y quieren volver, pero se les hace difícil. ¿Cómo volvemos al primer amor? A verdade é que vivemos em um mundo muito... hoje, no mundo que vivemos, é muito difícil você tomar uma decisão. Por exemplo, você que trabalha muito, você não pode parar e agora e orar e buscar de Deus. Você talvez, eu acredito que vivemos em um mundo sistemático, onde tudo se planeja, você pode programar todas as coisas. Programe um tempo para buscar a Deus. Coloque na sua agenda 20 minutos por dia de oração, de intimidade com o Senhor. 30 minutos, 40 de leitura bíblica. Pratique o ato do devocional. Vai para diante de Deus todos os dias. Eu acho que isso é uma grande ajuda, um grande elemento que vai ajudar muita gente, que é o fato de você marcar uma agenda com Deus. Marca um agendamento com Deus. Sim. Hoje, minha esposa sempre me diz, você não usa seu Outlook, porque claro que eu preciso cada vez mais me disciplinar a usar o Outlook para marcar algumas agendas. E eu quero dizer para você, irmão, coloca na sua agenda um tempo específico, marca um horário com o Senhor Jesus. Vai para diante de Deus todos os dias. É necessário alimentar, tornar isso em um costume, não em uma rotina, em um costume. Tem que ser algo diário.
transforma isso em uma tradição. Yo creo que es muy importante es comenzar. Assim, Cuando comenzamos rompemos el hielo, y yo siempre me recuerdo que la palabra dice que el Señor es el que produce el querer y el hacer en nosotros. Y a veces queremos hacerlo con nuestra propia fuerza, buscando métodos que nos ayuden, pero en oración yo creo que verdaderamente el Señor va a producir nuevamente ese querer de entrar en aguas profundas. Sem dúvida, sem dúvida. E irmãos, a maior advertência de todas que o Senhor deixa com esse texto é que se nós não voltarmos ao primeiro amor, a luz do candeeiro se apagará. Lo peor que puede pasar. A luz do candeeiro se apagará. A gente pode levantar várias teses teológicas aqui. Algumas pessoas dizem, não, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez em Cristo, está em Cristo para sempre. Uma vez aceso, não se apaga jamais. Irmãos, todos esses argumentos e teses, elas são válidas, não estou querendo desvalidar. Mas, irmãos, precisamos voltar a ser fiel à Escritura. Toda tese, ela tem uma sua antitese. Quando você cria a tese de algo, automaticamente já existirá uma antitese. Toda tese produz sua antitese. Então, temos a necessidade e a obrigação de voltarmos para a palavra. A palavra. Então, diz aqui o texto, se nós não nos arrepender, se nós não voltarmos às primeiras obras, o lugar do nosso candeeiro será mudado, será removido. Será removido. Irmãos, nós queremos orar agora, né? Amém, claro que sim. Nós estamos orando para que o Senhor possa estar reavivando o teu coração, te trazendo de volta para o lugar do primeiro amor. Pedir ao Espírito Santo que possa lembrar você agora, os primeiros dias, os primórdios da sua caminhada com Deus, os primeiros dias com Jesus. Vamos orar, Edwin? O que você acha? Claro que sí. Pastor Edwin, por favor, pode nos levar a primeira oração, por favor. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, para ti nada es imposible. Y te pido que cada oyente pueda sentir ahora tu presencia, tu espíritu, que podamos recordarnos de donde tú nos sacaste, de ese primer amor. Enciende un nuevo fuego, un nuevo querer en cada corazón en el nombre de Jesús. Y todo lo que impida de que podamos venir delante de ti, hoy lo anulamos en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar libertad para cada persona que tenga dificultad. Mi Dios, enciende un nuevo querer. Espíritu Santo, visita a cada persona en este momento en el nombre de Jesús. Y yo proclamo que volvemos al principio, volvemos a reconocer tu grandeza, y proclamo una nueva sed, un nuevo querer para mis hermanos en el nombre de Jesús. Sim, Deus, ainda em Tua presença, te apresentamos a todos os irmãos e irmãs que estão assistindo. Senhor, há muitos irmãos que estão vendo esse vídeo, que não estão em um pequeno grupo, que estão como brasa fora do braseiro. Senhor, te peço em nome de Jesus que o Senhor possa gerar no coração dessas pessoas a necessidade de estar congregando, a necessidade de estar unido a um pequeno grupo, ouvir aos domingos, mas que esteja congregando. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos um avivamento no coração, na alma desses irmãos, e que eles possam estar voltando ao primeiro amor, aos primeiros dias contigo, Senhor. Pai, te peço em nome de Jesus. E se alguém está assistindo que ainda não te conhece, que ainda não rendeu-se aos seus pés, Pai, eu te peço em nome de Jesus que nesta hora essa pessoa possa sentir, em nome de Jesus, um avivamento em seu coração, arrependimento de obras mortas e um novo nascimento em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a esses irmãos e irmãs a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que tempo tão poderoso. Maravilhoso, graças a Deus, irmãos. Queridos, continue orando, nós estaremos orando por vocês. Lembre-se que aqui em Silvia sempre nos encontramos aos domingos às 17 horas, durante a semana em diversos e variados pequenos grupos. Envolva-se,
venha congregar, não fique fora, não fique longe e deixe que o primeiro amor de Cristo seja reacendido em teu coração hoje. Amén. Em nome de Jesus. Poderoso. Corre la voz, manda este video a una persona necesitada que necesite escuchar este mensaje y serán bendecidas muchas almas, lo creemos. En nombre de Jesús. Deus te abençoe. Amén. Paz.